dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou Francisco Junqueira. E nós claramente estamos exaustos desde a abertura. Nossa, deu. Ai, ai, ai. Pra quem não sabe, nós estamos nas redes sociais como @ Estamos Exaustos no Instagram e Exaustos Pod no Twitter e no Facebook. Vocês podem encontrar a gente por lá, né? Saber notícias. Ultimamente estamos sumidos, sem notícias mesmo. É sobre isso e tá tudo bem. Na verdade, não é sobre isso e tá tudo mal. Mas é o que a gente tem pra oferecer. Olha só. É o que tem, gente. É o que tem. Não dá pra ficar cobrando mais que isso, não. Até dá, né? Mas é aquela coisa. Eu tô me sentindo a Nicole Ball, sabe? Regando a muda da costela de Adão de plástico e ficando sem entender por que ela não tá crescendo. O quê? Eu tô bem assim, né? Do you ever feel like a plastic bag? Tipo, vários memes rodando ao meu redor. E, tipo, o mundo tá cinza, a vida tá cinza, é foda. Pois bem, esse episódio aqui, ele é um episódio mais solto, né? A gente quer trazer vocês pra dentro do nosso Exaustos Verso. Palavras de Francisco. Compartilhar. Exaustos Vision. Exaustos Vision, é verdade. Exaustos Vision e eu Exaustos Verso. O Junqueira Vision tá rolando total, assim. Vocês não têm noção do mundo de delírio que eu tô vivendo. Nossa, Maltini Vision também. Inclusive, Maltini Verso tá expandindo aí, viu, gente? Tem livro novo saindo. Mas depois a gente fala disso. A gente vai falar um pouco sobre o que tá rolando nas nossas vidas, o que tá rolando nesse mundo e as reflexões que a gente tem tido, porque basicamente tem aí 1 ano e meio quase já de pandemia, 1 ano e meio que as rotinas mudaram e a gente não, eu e Francisco, mas a gente mundo e mais especificamente Brasil, porque a maior tristeza de todos os dias é você ter um pingo de esperança na hora que acorda e aí você lembrar que você é brasileiro em 2021. Porque tá foda e não tem muito o que fazer, né? A gente tá todos os dias... Things to do in Brazil. Live. Sim, todos os dias lutando pra encontrar um jeito de fazer a vida funcionar de forma menos pesada, né? Embora ainda dentro da racionalidade, ainda dentro do que é possível. Eu fui completamente desconjuntada de mandar um oi, tudo bem pras pessoas, ou de responder o oi, tudo bem das pessoas, porque eu me sinto literalmente mal de falar, não sei porque eu falei literalmente, porque é bizarro falar literalmente mal, mas enfim, eu me sinto literalmente mal de falar que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Mas eu também não vou virar pra pessoa que acabou de falar oi, tudo bem, e falar não tá tudo bem. Fica uma situação meio bizarra, né? Igual aquela... Quando alguém perguntava novidades, e a gente até tinha um monte de novidades, às vezes catastróficas, mas... Não, tudo na mesma. Você sem um braço que você foi atacado por um crocodilo, tudo na mesma. Porque a gente tá tão na anestesia, porque, pô, vai fazer 2 anos essa merda já, gente. E assim, vocês estão sendo pessimistas. Não estamos sendo pessimistas. Você que tá errado que tá sendo otimista. Porque quase 2 anos dessa jossa... Pelo amor de Deus. Eu tava falando com o Frei aqui um pouco antes da gente começar a gravar, né? Que a gente tava pensando sobre o que a gente vai falar e tudo mais. E a gente falou até em alguns outros episódios sobre como o início da pandemia foi uma época em que a gente começou a tentar praticar mais autoindulgências, né? A encontrar caminhos que fizessem a gente ter pelo menos um pouquinho de prazer no meio do caos todo que se instaurou e que a gente não sabia como era, como funcionava, até quando iria, mas a gente inclusive achava que ia durar pouco e por isso a autoindulgência era válida, porque depois as coisas iam voltar ao normal e aquelas pequenas permissões que a gente se concedeu iam ter valido a pena. E agora já tem todo esse tempo e essas coisas começam a cobrar seu preço, né? Elas começam a ter consequência. Então, o exemplo que eu dei pra ele, eu falei assim, você fazia exercício todos os dias, e aí, não pode ir pra academia, vou me permitir não fazer exercício, não tem problema, não vou tentar fazer nada em casa. Óbvio, essa não é a prioridade, até porque essa não é a prioridade, né? A gente tem muitas coisas acontecendo pra gente pensar e querer se bater por não estar fazendo exercício, mas, enfim, o tempo vai passando, vou mudar minha alimentação, vou parar de pensar em comer saudável, porque o mundo já tá todo cagado mesmo, vou comer essas coisas que me dão prazer e só, né? Não vou olhar reflexivamente pra isso. Não vou ao médico porque o mundo tá acabando, não vou me expor, tudo mais.
É óbvio, você não tem que se expor, mas a gente precisa continuar de olho nos exames. E naquele momento fazia sentido, mas agora já tem 1 ano, né? Se você começou a comer porcaria no momento que você estava nervoso, você provavelmente ficou muito nervoso muitas vezes e comeu muitas porcarias, e aí seu exame de sangue começa a ficar alterado, sabe? Começou a parar de falar com as pessoas, porque logo logo passa e a gente vai se encontrar, e quando você vê, você está completamente Gastou mais do que isolado do podia. mundo, sabe? Exatamente. Ou você, tipo, parei de fazer exercício, não vou nem tentar fazer nada em casa, eu parei de olhar para uma alimentação regrada, de repente você começa a ter falta de vitamina, começa a sentir o seu condicionamento físico mais limitado, ter coisas que afetam a saúde física e mental mesmo. Porque às vezes a gente acha que tá fazendo, se permitindo ali para ficar feliz, para a saúde mental ficar boa, mas na verdade a gente tá cagando a longo prazo. E é muito foda, né, ter que pensar nisso também. Tipo, eu só quero ter 1 minuto de paz e alegria, caralho. Qual é a dificuldade? A gente liga a É que é muito TV, difícil planejar a coisa hoje em dia, né? Como é que você vai planejar a longo prazo no meio dessa não maluquice? dá, e aí a gente liga a TV, quer ter um momento de distração, liga o Twitter, o Instagram, e é só desgraça. Até fora do contexto pandêmico, só desgraça. Dentro do contexto pandêmico, eu não vou nem começar a falar, porque, pelo amor de Deus, né? É muito complicado, é muito triste a gente ver as coisas que estão acontecendo e a vida acontecendo do jeito que ela acontece. O Freire falou do pessimismo, e eu tinha lido um pouquinho antes também de a gente começar a gravar, sobre uma coisa chamada pessimismo defensivo, que é uma coisa que tem crescido nessa nossa realidade pandêmica, difícil de suportar, que é uma coisa natural de pessoas como eu, por exemplo, mas que para outras talvez esteja surgindo agora, que é a coisa de a gente vê tanta notícia difícil, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, que primeiro a gente fica um pouco anestesiado diante dessas coisas. Segundo, a gente começa sempre a esperar que algo de errado vai acontecer. Então, que a crise seja sempre iminente, está acontecendo qualquer coisa e você está sempre com a expectativa baixa, sempre esperando pelo pior, né? Achando que assim talvez você lide melhor com a ansiedade, mas na verdade não, porque você só está criando uma ansiedade ali constante, alimentando ela frequentemente, e às vezes até a gente acaba torcendo para que o pior aconteça, de tão para baixo que a gente acaba mirando. Então, não adianta ser toxicamente positivo, obviamente, a gente já falou isso algumas vezes, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa negação total das possibilidades, de olhar para a existência e achar que, putz, tem alguma coisa boa, tem coisas boas acontecendo para mim, alguma merda vai acontecer aqui, porque não pode ser, não é normal, não é natural que isso aconteça, a gente não consegue nem aproveitar as coisas boas. Como você tá se sentindo? Eu tomei um susto nisso que, por exemplo, a hora que eu fui ver os primeiros números de efeito da vacinação no Brasil, eu tomei um susto porque na minha cabeça aquilo não era possível. Porque eu falei, caralho, são excelentes notícias, assim, tá? Os gráficos, eles estão indo pra um canto que às vezes a gente olha, a gente tá tão imerso na merda, a gente fala, caralho, será que isso aqui é uma melhora mesmo? Não. Se é uma melhora é porque daqui a pouco vai vir a nona onda, né? Nossa. E já piora tudo de novo, não tem porquê. E aí, junta com isso que a gente tava falando da situação, é que é muito difícil você não ser pessimista quando não é só você abrir o jornal e ver que tá tudo uma merda ou piorando. É você sentir que no mundo inteiro tá melhorando. Menos no teu canto, entendeu? Tem isso também. A gente tá num momento de conexão, né? Não existe mais ficar fechado às notícias locais. A gente tá o tempo todo vendo o que tá acontecendo nos outros lugares do mundo. E, óbvio, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas já estão, com muitas aspas aí, voltando à vida normal. Mas a gente tem que considerar que primeiro, a gente tem um presidente completamente inapto aqui no nosso país. E segundo, os Estados Unidos fizeram um lobby ali e compraram tudo e impediram as pessoas o resto do mundo de comprar. Então, assim, aqui não quis comprar quando teve a possibilidade. E lá eles compraram muito antes e impediram que as outras pessoas ao redor do mundo fossem vacinadas. Então é muito complicado a gente se comprar. Só que não tem como não comparar, né? Não tem como. É assim, muito antes da questão dos Estados Unidos, quando vem aquelas notícias da
da Nova Zelândia. E aí vai bater numa bad atrás da outra, pra você ter noção. Hoje eu peguei pra ver uns stories de 2019. Não Não é aquela faça coisa stories de 2000, foto de 2011 que você sente falta da juventude. Não, é coisa de 2019. Eu falei, caralho, que saudade é outra realidade. dessa vibe aqui, né? De, porra, cheguei 3h30 da manhã em casa. Tem uns vídeos aqui que eu tô chegando da tua casa, comentando uns filmes que eu assisti aí. Tem outro vídeo que eu tô lá, tipo, bagunçando na casa da minha chefe e tudo. Eu falei, caralho, já é um tipo de felicidade que parece que tá em outro mundo, assim. Parece que ficou há 1000 anos atrás, Nossa, né? muito, muito. Eu sinto muita falta também. Entra nessa coisa de ontem e parece que faz uma vida. A gente falou disso naquele episódio em que a gente falou do brain fog, né? E eu percebo que tá cada vez pior. Cada vez mais, eu não sei o que aconteceu. Tipo, esse mês passado, ano passado, sabe? Tá tudo uma grande massa no meu cérebro. E aí eu vou olhar uma coisa que eu tenho certeza que eu fiz semana passada, e na verdade a última que eu mexi foi tipo em janeiro, sabe? Você fica assim, meu Deus, eu quero ver as pessoas. Esses dias eu mandei uma mensagem no WhatsApp pro Fran, eu tô sonhando que eu tô abraçando pessoas, sabe? A que ponto a gente chega de, tipo, sonhar com um abraço? Porque, pra quem não sabe, apesar de eu parecer uma grande rabugenta, eu sou uma abraçadora. Eu sou uma pessoa que gosta de Aí é. abraçar e apertar e sentir o cheiro da pessoa e sentir a pressão do corpo da outra pessoa no meu, assim. E nesse último ano, eu não abracei ninguém. Tipo, tive abraços meia bomba, que é aquele abraço que você encosta, mas você não aperta muito, porque tem que virar o rosto, né? Não pode encostar nenhum o rosto no outro. Aquela coisa esquisita, né? E apavorada, né? Sim, com os meus pais, ainda com medo e me sentindo culpada e falando, meu Deus, já pensou se acontece alguma coisa com eles, não sei o quê. Mas porque eu já tava no desespero, assim, de tipo, meu Deus do céu, eu preciso. É uma coisa que me reenergiza, sabe? Que me deixa bem quando eu tô Com certeza. mal e que me ajuda a dividir a minha alegria quando eu tô bem. Então é muito louco, me faz muita falta isso. E o que a gente faz? Não tem o que fazer. Eu tô dando o meu melhor. A gente tá tentando gravar. Toda semana a gente começa. Vamos gravar hoje? Aí um tá com a agenda no horário, o outro tá com a agenda no outro. Porque, além de tudo, o mundo capitalista faz com que a gente tenha que se matar de trabalhar para conseguir pagar as contas, para conseguir seguir vivendo no meio de um maior caos ever. Vou pagar algumas das contas, né? É, Às vezes nem isso tá rolando, né? e exatamente, é muito difícil, porque é o desespero de manter, de pagar as contas para, tipo, não tirarem sua casa, literalmente, assim. Não ter que mudar completamente toda a estrutura da vida. E você fala assim, meu, o mundo tá acabando, a gente tá aqui se matando para fazer funcionar um negócio que talvez nem vale a pena. Ai, gente, entramos no negativismo aqui, vamos mudar aqui. Mas o que eu ia falar é que a gente tá fazendo o nosso melhor, aquela frase lá da Débora Seco, sabe? A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito, a gente quer ser melhor do que a gente é, mas a gente só consegue ser o que a gente é, entendeu? Não tem. A gente pode até fingir de vez em quando, mas no final o que a gente tem pra entregar é quem a gente é. Ai, O que salva, né? O que salva pra mim, pelo menos, é entender algumas situações com algum bom humor, né? Preservar o bom humor, ainda que você esteja numa bad ou que você esteja passando por uma crise. Eu acho isso assim, me ajuda um pouco, sabe? Me ajuda um pouco a lembrar que às vezes parece que essa solidão ela é invencível, que essa solidão ela é completamente imersiva, que ela é absoluta, mas assim, tem gente que tá dando um jeito de estar perto de você ainda que tá longe. A Ari é uma, assim, que só. Eu posto uma vírgula mais triste no Twitter, sobe na hora a janela da Ari. outro Fran, ele fala, tô te observando, está tudo bem, precisa de alguma coisa, tô preocupado. E acho que falta um pouco isso na gente, sabe? Ah, isso com certeza, um olhar mais pro outro, assim. Não, mas assim, vou te falar que às vezes também a gente não percebe. A gente tá às vezes numa marcha automática tão grande por conta de tempo e tudo, a gente não tem condição de parar, que a gente só percebe quão mal a gente tá quando aparece uma situação assim, que fugiu um pouco de controle, daqui a pouco é como se você tivesse acendido um isqueiro numa sala cheia de gás.
E aí você vê pelas suas reações, você A vê, gente aí falou você também começa meio que você sai do WandaVision mesmo, sabe? Você sai um pouco do Rex. Sim. E você percebe que tá rolando, assim, a tua cabeça ela tá trabalhando porque ela não tem opção de não trabalhar. A tua cabeça ela tá lá, firme e forte, mas não significa que as coisas que vêm dos sentimentos não estão acontecendo. Eu acho que a cabeça ela dá um jeito, ela faz um acordo com a rotina, ela fala, ó, não tem condição de parar, porque tudo apertou de alguma forma. A vida financeira apertou, a questão da saúde apertou, a questão da política apertou, então assim, o que seria necessário um período sabático, o que seria necessário uma dose a mais de terapia, um final de semana na casa de alguém, tudo isso, as coisas não estão rolando. Então vamos agora dar um pause nas questões do coração e nas questões afetivas e vamos para frente, porque não tem muita energia para gastar com esse tipo de coisa agora. O que de fato é uma verdade, porque o tempo tá aí, né? O tempo não para. Não. Independente de pandemia, independente de apocalipse, o tempo vai continuar rolando e pode estar caindo um monte de assim, uma chuva de fogo do céu que vai ter banco te cobrando de alguma coisa que você está devendo, porque isso aqui é Brasil. Sim. E o mesmo banco que logo lá no começo começou a aumentar crédito, enfim, ele te afunda pra poder depois te fuder de vez. É muito louco observar essa movimentação, assim. E... Nossa, eu me perdi completamente. Eu ia falar um negócio que você tava falando e meu cérebro derreteu. Peraí. Falando da importância de você encontrar esses laços com outras pessoas também, né? Sim. Porque às vezes a gente... O que é engraçado, a gente ficou mais virtual e a nossa justificativa antes é que a vida lá fora era muito intensa, por isso que a gente não conseguiu olhar muito virtual. Agora que a gente é completamente resumido ao virtual, parece que a gente tem que fazer uma reeducação mesmo, uma reeducação de afeto, né? Passado mais de um ano disso, a gente ainda não lidou com isso, porque não é normal. Bom, é isso, eu lembro o que eu ia falar. Eu ia falar que a gente tá passando por todas essas situações muito loucas, para as quais a gente não foi treinado. A gente foi treinado para muitas situações e a gente sabe como lidar em muitas situações que a gente não espera que vão acontecer, mas essa foi uma situação inédita que ninguém é preparado para viver assim, e eu fico pensando que, tipo, quando se resolver, porque eu imagino que isso vai levar um tempo, assim, em questão de sequelas até, da forma como a gente vive, como a gente manipula a nossa rotina. Depois que isso passar, eu não sei se a gente vai ter uma geração que é treinada pra isso, porque não tem como, sabe? A gente não vai começar a educar, porque ninguém fica pensando, quando o próximo apocalipse vier, vamos estar prontos. Senão a gente vive em modo de alerta, a gente vira aqueles louquinhos do chapeuzinho de papel alumínio, sabe? Vivendo num bunker. Então... Já tá nessa situação full, assim, né? O chapeuzinho de papel alumínio não é mais uma figura de linguagem. As pessoas elas estão realmente enlouquecendo. Essa é outra coisa também que a gente não tava. A gente até tinha algum preparo para lidar com gente desinformada, gente mau caráter. Mas eu acho que em algum momento esses fatores negativos eles juntaram de tal forma que virou uma gente delirante. Lidar com delírio é uma coisa bem difícil, assim. E a gente achava que sabia. A gente não sabe de nada. Nossa, gente, esse episódio tá triste, né? Tá triste. Desculpa, gente. É por isso que a gente não tá... E é por isso que nós estamos oferecendo entretenimento nas últimas semanas. Porque aí eu vou pensar em pauta, eu penso em várias coisas. Nada parece interessante o suficiente. Tudo parece já saturado na minha cabeça. Não sei se... Provavelmente é a minha cabeça que tá saturada e não os conteúdos. Mas sabe quando nada parece ser interessante o suficiente pra você falar? E... eu tava conversando sobre isso com o Fran também e pensando sobre isso. Como é difícil a gente escolher falar sobre coisas legais e tal. Eu admiro muito a galera que tá produzindo aí sem parar conteúdo toda semana, diariamente. Tem gente fazendo podcast diário, podcast mais de uma vez por semana. Porque é muito doido. Tem dia que eu não consigo, eu não quero falar com ninguém, eu não quero falar nada. Eu passei o começo do último mês, no mês anterior, não sei, eu não saía da cama. Eu levantava assim,
Tipo, preciso entregar isso agora. Se eu não levantar, não vou ter dinheiro pra pagar as contas nem da comida, sabe? Aí eu levantava, tipo, me arrastando, ia fazia no Photoshop, o negócio ficava madrugada fazendo, porque os horários todos errados. E consegui entregar, mas assim, toda cagada da cabeça e do corpo. E agora que tá melhorando, porque eu comecei a fazer live de coworking. E aí, tipo, o horário da tarde, eu nem fiz de manhã, poderia ter feito um horário, tipo, o dinheiro, mas eu ainda tô me adaptando ao horário de acordar. Então, assim, tô fazendo das 2 às 6, e nesse período, todos os dias, tem pessoas conversando comigo, a gente tá trabalhando junto. E ao mesmo tempo que eu continuo com essa vontade de não falar com ninguém, e isso é uma coisa que eu tenho sentido muito, que é aquela coisa, você sente falta das pessoas, muita falta das pessoas. E ao mesmo tempo você não quer pessoas, você não quer falar com ninguém, você não quer outras presenças. E aí você vive como, assim, né? E a Twitch tem me ajudado nesse aspecto, assim, eu tenho conversado com as pessoas, a gente tem trabalhado junto, aí o pessoal fala, eu tô funcionando melhor, tô conseguindo produzir melhor aqui todo dia, e eu também tenho sentido isso. Então tem dia que eu não produzo nada, mas tem dia que eu produzo muito melhor. E eu entendi que cada mínima coisa que a gente faz nesse momento, não no momento da live, mas nesse momento que a gente tá vivendo, tem que ser contada, não é nem celebrada, porque vai celebrar, né? Tipo, não sei se celebrada, mas assim, tem que ser contabilizada. E a gente esquece muito disso. A gente vai fazendo as coisas básicas do dia, tirando as coisas da frente. E como são coisas básicas, a gente ignora que a gente tá fazendo alguma coisa, como se a gente não estivesse fazendo nada na nossa cabeça. E aí, chegando no fim do dia, a gente fez um bazilhão de coisas, tirou um monte de coisa da frente, que a gente muitas vezes não consegue fazer, eu pelo menos quando tô deprimida não consigo fazer. A gente fez e não olhou para aquilo e não reconheceu que tá sim fazendo alguma coisa, que é sim funcional. Aí a gente se pune, a gente se sente mal. E aí outro dia a gente acorda com a cabeça mais pesada, pensando, putz, eu não consigo fazer nada, e pipó. Então, o que eu tenho feito, e eu tenho falado com as pessoas que dividem a tarde comigo, assim, olha, coloca no papel tudo que você tem que fazer, coloca no papel tudo que você tá fazendo, até as mínimas coisas. Tipo, tem dia que não vai rolar mesmo, que a gente não vai produzir um monte mesmo. Tem tanta merda acontecendo, tanta coisa ruim, a gente tá perdendo pessoas, sabe? Tá perdendo tanta coisa. A cabeça vai seguir, mas assim, no dia que a gente fizer o mínimo que a gente fez, ele compensou. Tipo, olha, funcionei isso aqui. E no dia que você não fizer nada, você vai poder olhar pra, mas ontem eu fiz tudo isso, amanhã eu posso fazer tal coisa. Então eu tô tentando me olhar assim com essa. Não sei nem se é gentileza, eu acho que é o mínimo, né? Não sei. A gente é educado pra produzir. E se a gente não tá produzindo. Eu tenho uma Pode falar. amiga ali, por conta da. Ela é muito nova, assim, né? Tem 3 anos. E ela foi acometida desde 2019, de lúpus. Tipo, bem agressivo de lúpus, com algumas outras Nossa. doenças. E, nossa, assim, a vida dela virou de cabeça pra baixo. Chegou um ponto que ela tava tão bad, ela deu uma sumida, né? E eu tentando falar com ela o tempo inteiro, tentando falar com ela o tempo inteiro. E aí, quando ela começou a me responder, ela disse que ela começou a responder porque ela foi falar com uma terapeuta, e a terapeuta aconselhou ela a voltar a retomar o contato com as pessoas urgente. E ela justificou que ela estava sem responder às pessoas, porque ela estava começando a se sentir culpada de não ter um assunto legal. Das pessoas perguntarem como é que ela estava, e ela só fala, porra, tô com dor, tô puta, tô triste, tô com a autoestima na merda. E aí ela optou por não falar com mais ninguém, assim, e ficou isolada meses, e a gente sempre atrás dela, sempre atrás dela. A gente nunca parou de ir atrás dela, sabe? Porque tem que parar. Uhum. E aí, quando ela voltou, assim, isso foi um trigger também. Caralho, você sentir vergonha de falar porque você não. Você tem medo de todo mundo achar que você só fala de coisa ruim, mas, pô, no meio do apocalipse também, né, mano? Sim, eu fico nessa sensação também. Eu me peguei muito negativa, sabe? Tudo me irrita, tudo me incomoda, tudo. E aí eu fico me podando pra falar com as pessoas, porque eu falo, eu vou reclamar de mais uma coisa com os meus amigos, vou debochar de mais alguma coisa, vou falar de mais um ranço que eu tô sentindo. As pessoas não devem me suportar, porque eu não tô me suportando. E quando a gente tá passando por alguma situação, tipo, de doença,
e tudo mais, eu acho que é pior ainda, né? Porque a gente fica, meu Deus do céu. Eu não quero que as pessoas falem comigo só porque estão preocupadas, não quero, e, tipo, ficar achando que tá sendo incômodo e as pessoas nunca vão falar. Aí a gente se esconde mais ainda. Eu entendo o sentimento, assim. É muito foda. Ai, esqueci totalmente. Ai, gente, esse episódio foi a sessão de terapia que não fiz, ok? Mentira, não é? Mas é mais ou menos isso. O que mais que temos? A gente. Eu ia falar que eu ia... que. Pode. Fala, meu amor. Habla, O que hable. eu ia concluir aquela hora é que a gente é treinado, a gente é programado para produzir, né? E aí cada vez a gente fica encontrando maneiras de produzir mais e produzir muito. Então, se a gente não tá produzindo muito, ou produzindo pelo menos alguma coisa, a gente sente que a gente não tá vivendo o dia, que a gente não é útil, que a gente não tem valor, e a gente precisa dos momentos de ócio. Eu sei que é um puta privilégio ter momentos de ócio, mas não deveria ser, né? Não deveria ser privilégio. Não deveria ser, exato. É essencial que a gente tenha um momento para descansar, que a gente possa ficar, nem que seja ficar em casa sem fazer nada, sabe? Porque o nosso corpo, a nossa cabeça, ele precisa disso. A gente é uma máquina, né? O capitalismo é uma merda, porque depois sai a matéria lá no Financial Times dizendo que uma pesquisa indica que os funcionários estão usando o tempo de home office para ter dates, para fazer lanches, para tirar cochilos. Vai tomar no cu, todo mundo precisa fazer isso. A gente não fazia antes porque não tinha como, porque a gente não era obrigado a ficar em casa. Putz, então, isso é... E sério que a preocupação é essa? É revoltante, né? E eu acho que... Vou falar um negócio pra você. Eu produzo mais de casa, eu juro pra você, em relação a quando eu tava na agência. E isso pra mim é um... Você vê como essa questão do ócio ela é muito relativa, como as pessoas elas têm que ser menos quadradas em relação a isso. Quando eu tô aqui no meu computador pessoal com um monte dos meus jogos, eu consigo dosar o meu tempo e o meu lazer sem que ninguém fique olhando, a impressão que eu tive é que assim, eu trabalho muito mais hoje do que eu tava trabalhando em 2019. Em relação às minhas demandas, sabe? Vou fazendo, daqui a pouco pego aqui, jogo aqui. Só que lá, a diferença é que quando eu tava lá presencialmente, tinha alguns momentos que me faziam muito bem. Que era, sei lá, vamos todo mundo sair agora da 4 da tarde, vai todo mundo pra cozinha pra conversar 5 minutos, sabe? Ou vai pra porra de uma lanchonete que tinha ali do lado. Essas coisas, elas eram muito importantes na rotina, muito importantes. E essas coisas fazem muita falta. Então não é só sobre produtividade. No final, produtividade é você tá bem. Quem tá bem vai produzir mais. Quem tá feliz vai produzir mais. Sim. Sabe? Não é quem tá na merda, não é quem tá fazendo o cálculo de se a pessoa tá tendo date porque ela tá full time dentro de casa, que a pessoa se ela tá batendo punheta, se a pessoa não estivesse em casa, ela também ia ter date, né? Pelo amor de Deus. É o mínimo. É lógico, deixa a pessoa administrar o tempo dela, deixa a pessoa administrar a produtividade dela, as entregas dela com o tempo dela, porque ela tem o jeito dela de fazer. Eu acho que Meu Deus do céu. Essa lógica do capitalismo massacra a gente, essa coisa de que a gente não pode perder tempo, sabe? E estando em casa, eu acho que é ainda mais violento se você não souber prestar atenção, porque aí você... E essa é uma sensação que eu tinha, mesmo quando eu não tinha muita coisa pra fazer. Eu tô falando no passado, mas é uma coisa que eu agora tenho noção que existe, mas ainda assim eu sinto. Que às vezes você porque como você trabalha em casa, a casa se torna seu lugar de trabalho, a cabeça ela não tem esse distanciamento. E aí, quando não tinha pandemia, eu tinha um momento em que podia sair no shopping, dar uma volta, ir na casa de um amigo, ir na casa dos meus pais. Na casa dos meus pais até posso ir, mas assim, não é a mesma coisa, enfim. Uhum. Mas sair, sabe, num restaurante, num bar, tudo isso desconecta a sua cabeça do trabalho. Agora, se você tá em casa, por mais que você tenha local dividido, que nem todo mundo tem também, porque às vezes o lugar é pequeno, tem que trabalhar onde tem espaço. Eu tenho um escritório só pra trabalhar, mas às vezes só de estar sentada no sofá assistindo alguma coisa, dá a sensação de que eu tô fazendo uma coisa quando eu deveria estar trabalhando, sabe? São 2 da manhã, você podia estar assistindo sua série. Você, tipo, sabe, podia estar jogando o seu jogo, você pode estar jogando o seu jogo, não tem nada de errado nisso, mas a cabeça, ela transformou aquele lugar no seu espaço de trabalho
E é como se você estivesse fugindo das suas responsabilidades. Pode perder tempo, porque se você perder tempo, você tá perdendo dinheiro. E o que a gente faz com todo esse tempo que a gente tá, entre muitas aspas, economizando quando a gente não para, sabe? Não faz nada, porque a vida não tem devolução. As horas não vêm de volta pra gente, sabe? O tempo que a gente passar, a gente passou. O tempo que a gente perder, a gente perdeu. Então a gente tem que saber equilibrar, saber dosar. Porque essas horas que você tá trabalhando a mais pra ter prazer aí no futuro, esse prazer nunca vai vir se você não prestar atenção. Sabe? Você vai morrer tendo trabalhado e não feito nada do que você tinha vontade. Óbvio que E não junta o dinheiro que você acha que você vai juntar para ter uma vida de conforto. Isso aqui é Brasil. Porque isso aqui você vai trabalhar para receber metade do que você devia estar recebendo se fosse um pouco mais justo. Então não adianta focar só nessa questão de trabalho e produtividade, porque não vai ter essa coisa da recompensa no final do jeito que você acha que vai ter. Evidentemente que num país onde você tem tanta desigualdade, onde as pessoas elas de fato estão, sei lá, assim, estão com dificuldade para comer, você ter um teto, você ter um travesseiro, uma meia para cobrir teu pé, é lógico que são privilégios. Mas assim, tem que estar bem, tem que estar vivo, né? é foda, né? É foda falar que é privilégio um negócio que é necessidade básica. É muito difícil, né? É. Mas eu entendo que seja privilégio poder falar em descanso, mas ainda assim, não deveria. Não deveria, é isso. E eu falei aqui algumas vezes, no começo do ano passado, eu comecei a ler O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que é um livro de exercícios, né, que você vai executando tarefas e para treinar o seu cérebro, para ficar mais criativo, para poder usar a sua criatividade de um jeito melhor. E logo no começo você aprende a fazer os encontros com o artista, né, que são os momentos que você tem para você, consigo mesmo, para você fazer, tipo assim, sei lá, pode ser meia hora por semana, não importa, mas aquele momento é seu. Você vai fazer alguma coisa que te faz bem para poder acender a sua criatividade. E aquilo estava me fazendo muito bem. E eu não consigo fazer encontro com o artista em casa. Eu parei de ler o livro, parei de fazer o livro e tal, deixei para um momento em que seja menos apocalíptico, e agora eu tô pensando em começar de novo e tentar encontrar alguma coisa para fazer em casa, mas para mim é muito claro, eu preciso sair, e ao mesmo tempo, eu entendo quem sai para restaurante, quem se sente seguro para comer fora e tudo mais, eu não consigo ainda, eu provavelmente nunca vou Também conseguir, não. entendeu? Pra mim é um fato que provavelmente eu só vou sair quando tiver todo mundo vacinado, quando for seguro pra mim, pra minha família e para as pessoas que estão lá fora também. Porque, não, mas eu tô fazendo tudo certo, tudo bem, mas aí tem meia dúzia que não tá, e eu vou ter que dividir o espaço com essas pessoas. As pessoas não têm empatia, as pessoas são diagnosticadas e vão pros lugares mesmo assim, e fingem que nada aconteceu. Tipo assim, mas não pode ser negativo. Não, eu posso fazer o máximo que tiver ao meu alcance para que não aconteça, e nesse momento eu não consigo sair. Eu não tô dando lição de moral, gente, só tô desabafando que você pode rebater, não, mas dá pra você dar uma volta aqui e ali, não dá, porque eu não me sinto confortável, ia criar uma ansiedade em mim no momento em que eu estivesse em casa, eu pensando, nossa, mas eu fiz tal coisa, será que... E aí? Então é complicado demais, eu quero encontrar um momento pra fazer, por quê? Porque é o que eu falei, é importante não só pro meu dia a dia de trabalho, e sim, é importante pro meu trabalho, porque trabalhar com criatividade, trancado dentro de casa, não tendo nenhuma realidade além das quatro paredes aqui do apartamento, é difícil, mas também é importante para a pessoa física, né? Para a pessoa que precisa ter alguma coisa além de trabalho na vida dela. Esse livro é legal porque me lembra que, poxa, tem tanta coisa que a gente pode fazer, tanta coisa que a gente pode buscar para criar. E eu tava lembrando dele esses dias, eu vi uma amiga que não mora no Brasil, falando que tava lendo e que, eu tô fazendo aqui meu encontro com o artista, e ela tava fotografando, tipo, um cenário super paradisíaco, mó bonito e tal. Ela fazendo fotos dela mesma e tal. E eu pensando assim, caralho, eu não posso sair de casa. As pessoas lá fora estão saindo. E ela, não, porque isso faz super bem. E eu pensando assim, como é que eu vou fazer um negócio? Todas as dicas que eu vejo, né, em sites, em livros, como é o que eu tô falando agora, em stories,
Quando as pessoas falam em sair, em viver, experimentar isso, aquilo, eu falo assim, meu Deus do céu, a gente não tá vivendo na mesma realidade. Não tô no mesmo mundo, o que tá acontecendo? Não dá. E é isso, assim, o que se faz quando parece que você tá desconectado da realidade? A questão é que assim, a gente tava naquela coisa, né? Primeiro fica um ano falando que tem que desconectar da realidade, porque a realidade é muito tensa. Aí se você abstrai demais, você meio que não ajuda, porque em algum momento, assim, todo mundo vai ter que assumir alguma responsabilidade em relação ao que fazer quando você tem um maluco gerindo o teu país. Então, você assim, meio que perde um pouco o senso, sabe? Você quer voltar a viver, a gente tem essa coisa, a cabeça do ser humano tem isso de... E não é de graça que as pessoas... Não é porque as pessoas elas não acreditam que não tem pandemia, não tem apocalipse, porque elas são burras. Mas é porque tem um sentimento muito humano de negação que você quer acreditar que essa coisa horrível não está acontecendo. E aí você quer abraçar, né? Você quer abraçar a negação, você quer abraçar o lúdico, você quer abraçar o negócio. Não é, por aí. Então é muito difícil você ficar nesse bêbado equilibrista, sabe? É. O que rola? Ai, gente, é muito difícil. Eu fico doido. E aí a gente vê as pessoas são desleais, entendeu? Fazem falsosimetrias, que nem teve manifestação esse fim de semana, importantíssima. E aí as pessoas, o presidente preferiu responder a Conmebol rápido, mas a hora da vacina ele não respondeu. E aí as pessoas ficam, não, mas se pode fazer manifestação, por que não pode ter a Copa América? Mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ai, não, porque eu não tenho mais argumento para lidar com as coisas que estão acontecendo, para olhar a falsa assimetria que as pessoas usam para justificar um projeto que tá levando a gente pro buraco, pra morte iminente, pro medo. Não tem como. Eu não sei mais o que dizer, apenas sentir. Eu tô com a impressão real, Ari, isso é uma coisa, assim, não é besteira, mas eu tô com a impressão que as coisas elas vão melhorar antes do que a gente imagina. Isso é uma coisa que está amadurecendo dentro de mim de forma muito racional até. E eu espero isso. Eu espero de coração que essa seja uma sensação verdadeira. Mas eu acho que passar isso tudo a gente não pode esquecer do que passou, sabe? A gente, assim, tem muita gente que tem que ser cobrado pela história, não só o babaca ali, mas a gente viu quem são as pessoas em termos de índole, em termos de o que é de quem olha de verdade para o outro, sabe? Isso você pode olhar desde o teu influenciador favorito, do teu artista favorito, do teu músico favorito, e de como uma situação de verdade em que um teve que cuidar do outro, ainda está tendo, coloca a gente num tipo de provação surreal, sabe? A gente é obrigado a sair do mundo das palavras, a gente foi empurrado de verdade para uma situação que não acontecia há pelo menos um século. Então eu acho que eu tenho essa percepção até otimista, né, das coisas em relação à pandemia. Não sei como é que a nossa cabeça vai ficar. É uma coisa que eu fico pensando, assim. Vai ser a minha cabeça quando isso tudo acabar. Fico com medo de ser uma pessoa rançosa, uma pessoa rancorosa, do tipo, nunca esqueçam a pandemia, não esqueçam o que aconteceu. Porque a minha cabeça ela já tá ficando assim, né, na real. Então, é bizarro, assim. É bizarro porque a gente parece que foi tirado da gente a chance de pensar em futuro também. É tanto o presente é tão alucinante que você não tem tempo de pensar no futuro. Fazer um planejamento, planejar uma viagem, imagina. Eu acho que nem precisa ser tipo um planejamento a longo prazo. Eu vou dar um exemplo aí da minha vida. Tipo, começou a pré-venda do livro novo. E aí, no dia que a editora mandou o e-mail, logo cedo, assim, a gente vai lançar a pré-venda hoje do livro. Eu comecei a passar mal de ansiedade, assim. Passei o dia, tipo, eu tinha um desenho pra entregar, eu não consegui desenhar. Eu fiz a live disfarçando, né? Porque, enfim, a gente aprende a mascarar algumas coisas. Mas, assim, o dia inteiro com o coração na boca. Porque a sensação que eu tinha enquanto eu escrevia, e esse livro foi escrito, tipo, esse é um conto, né, no livro. Foi escrito durante a pandemia. Parecia que não ia vir, sabe? Que não ia. Aí, de repente, um negócio aconteceu, é real. E aí você não consegue ficar feliz. Você fica, tipo, tudo
É aquilo que eu falei lá no começo. Parece que vai dar alguma coisa errada ali. Você tipo, entra em mão no modo de alegria. E tá sendo muito difícil celebrar. Eu fiquei orgulhosa, fiquei feliz. Né? O livro ficou em primeiro lugar lá na Amazon nas primeiras 24 horas. A gente entra num modo de alerta tão doido, né? E num momento em que tudo tá dando tão errado e que a gente não tem perspectiva a gente tem perspectiva, a gente tem objetivos privilegiados. Porque esse ano pode ter acontecido pode ter sido negativo de várias maneiras, mas teve uma coisa que ele passou com os 2 pés no peito. Eu senti cada mês do ano, cada dia do ano passado e desse ano eu tô sentindo também. Né, eu acho que essa coisa de esse ano não vai contar, contou pra caralho. Ter chegado ao fim de 2020 vivo, e não é nem no sentido de gratiluz de meu Deus, ainda bem que estamos vivos, pois muita gente morreu, embora sim tenham sido muitas mortes e a gente sim tenha que ser grato. É no sentido de, porra, olha quanta coisa que tá acontecendo mesmo, porque a gente é obrigado a fazer a roda funcionar, a gente continuou igual um ratinho rodando na roda, fazendo as coisas funcionarem. Não tem como ignorar que esses anos passaram. A gente vai estar 10 anos mais velho no ano que vem, sabe? Eu só pensei, falou a roda. Eu só pensei em você vestido de Daenerys. Quebre a roda! Não sei o quê. Mas é isso, tipo, as coisas com o dragão. Eu queria eu ser Daenerys, botar fogo em tudo, gente. Chegar lá em Brasília, meter fogo no Bolsonaro. Porra. E tomar com os meus dragões o governo e falar, vem, foda-se. Faz de conta que ele não fez as merdas que fez. Mas agora já não é. Tipo, é uma coisa que as pessoas falam muito. O tempo que você gasta na manutenção diária é o que. Cuidar custa menos do que arrumar depois. Né? Se você. Mas a gente. Mas isso é muito verdade. Isso é muito, muito, muito verdade, mas é muito difícil você entender que você tá descuidando às vezes, né? Quando você tá no meio disso tudo. Sério, fica tanto tempo. Eu nunca fazia um tempo que eu ficava tanto tempo preso em casa. E eu fui percebendo como tem aspectos da saúde que a gente não olha porque a gente tá. Ou porque a gente não cria problemas, porque a gente tá na rua o tempo inteiro, né? Então tem uma rotina relativamente ativa. 2, porque a cabeça tá relativamente em ordem. Lógico que você tem tuas tretas, que você tem. Todo mundo tem. Isso não mudou de antes da pandemia pra cá. O problema é que piorou tudo muito, porque tudo tem um aspecto mais catastrófico. Tava com todos ruim. Os problemas que já existiam. Parece que piorou. Acho que foi assim. Tava ruim, aí melhorou um pouquinho, agora parece que piorou. E assim seguimos. Com toda a esperança. Mas assim, uma coisa que tem me ajudado muito eu realmente estou alienada de podcast, YouTube, essas coisas que eram coisas que me faziam muito bem no começo. Agora já não tenho nem conseguido consumir, né? Tipo, agora visto bastante séries antigas que eu gostava de ver, e aí revivido a sensação gostosa dos momentos em que eu vi aquelas séries. Tenho lido mais, porque a gente fez um clube do livro lá na Twitch, e aí todo mês eu tenho um livro que eu tenho que ler, né? Porque eu vou ter que fazer uma live falando sobre ele. Mas que também me alimenta a vontade de ler outras coisas. Então tenho lido mais. Eu encontrei as minhas formas de me sentir bem de alguma maneira e cuidar da minha cabeça, ainda que tão difícil, né? Mas Não. E já mudou também, né? Quando a gente entrou nessa merda ano passado, tinha aquele monte de coisa, sabe? A questão das lives, vamos continuar vendo os amigos no Zoom, não sei o que. Não, gente. A minha dificuldade é desmutar o microfone. Se você tá interagindo comigo no WhatsApp ou no Twitter, provavelmente eu tô confortável. Me chamou pra falar, já vem aquele baque da primeira é uma preguiça, a segunda é tipo, porra, eu não... O que eu vou falar, sabe? Como é que foi teu dia? Pois vou começar a xingar, vou começar a falar, você não tô xingando o Bolsonaro? Tô xingando algumas coisas aqui no trabalho, não sei o quê. Quer dizer, às vezes, absolutamente do nada, era 3 da tarde, eu começo a mandar uns caps lock pra Ariane, que eu queria estar falando pra outra pessoa, pra um atendimento que é babaca, pra um briefing mal feito, só que eu não posso falar, porque ainda existe a compostura
Eu falo, olha que filha da puta, em caps, assim, né? Eu montei um tijolo de caps Às vezes eu não entendo e nada e tá eu só lá. recebo. Eu falo, é verdade, xingo junto. Falo, não é possível, mas que arrombado do caralho. E eu também faço isso com ele. Às vezes eu falo assim, Francisco, eu sou burra. E aí eu começo a colar toda a conversa. Colo o e-mail aí o que eu respondi é a resposta. E aí o resultado que deu completamente o contrário do que foi pedido. E a pessoa falou, não, mas não foi isso que eu pedi. Eu, tipo assim, mas eu sou burra, Francisco. Ou realmente essa conversa aconteceu. Tô delirando. Isso é real? E é isso, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar de trabalhar? Não vai? Vou mandar todo o trabalho pra tomar no cu? Não vai. Então a gente tem que explodir de alguma maneira. E é sobre isso, viu, Fran? É sobre isso. Como dizem os jovens, como tá na moda dizer. É querer interagir, é facilmente responder um tweet, mas. E aí eu vou mais longe que você, porque eu consigo responder um tweet. A pessoa mandou reply, vou dar uma risada, vou interagir com o reply dela. Eu vou dar RT, mas assim, chegou na DM, eu já não tenho energia. DM, Ah, não rola. É, WhatsApp, pronto, não. qualquer coisa, meu. E é o que tipo, eu já falei aqui algumas vezes. A fobia social ela foi aumentando num grau que, tipo, o que eu faço? Eu preciso responder essas coisas. E não é que, tipo, eu não quero, não tô afim. É que eu passo mal com a perspectiva de começar a fazer, porque eu sei que se eu responder vai vir outra resposta, e vai vir outra resposta. E tipo, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, não, não sei se eu tô agindo da maneira certa com a pessoa. Me sinto culpada por não falar há X tempo. E aí, às vezes, me bate uma bad, tipo assim, poxa, eu perdi essa amizade porque eu me afastei num momento em que eu tava em depressão e essa pessoa tava precisando de mim, né? E essa pessoa fez de tudo pra me ajudar e pra pedir ajuda e eu tava completamente isolada na minha bolha. E aí eu sinto falta, me sinto mal, me sinto culpada e fico pensando assim, eu não quero fazer isso com outras pessoas. Só que eu não consigo quebrar o bloqueio de ir lá e agir com essas pessoas e falar com elas. Quando eu vejo já, é o que eu falei, quando eu vejo já passou 6 meses que eu não falei. Parece que a gente conversou ontem. Aí eu vou abrir a conversa lá, tem 6 meses que eu não falo com a pessoa. Aí eu fico assim, puta que pariu. E a Aí, gente normalmente tá bravo achando que a pessoa que não aí respondeu, né? eu vou falar com a pessoa agora, a pessoa vai ficar puta comigo. Melhor não falar nada. E agora? Deixa quieto. Então é muito foda. E eu não vejo DM do Twitter, por exemplo. É muito raro. Aí esses dias, no fim da semana, eu vi uma DM que a minha amiga tinha mandado, tipo, uma semana antes, falando assim, vou conversar essa semana, eu tô precisando, não sei o quê. Eu falei assim, puta que pariu. Aí eu respondi, eu tinha visto sua mensagem, vamos conversar assim, quando? E aí ela não respondeu mais. Eu falei assim, puta, a pessoa podia estar precisando, podia estar mal, eu não respondi, eu interagi com ela em outras redes durante a semana, sem saber daquela mensagem. Então, tipo assim, parece que eu tava ignorando, sabe? É muito, muito complexo, velho. Ai, que saco. Queria voltar pra minha infância quando não tinha internet, sabe? Ai, Ah, mas eu vou falar, eu não, assim, isso agora vai ser uma coisa muito controversa, talvez uma das falas mais dúbias e controversas de Francisco Junqueira vem aí. Mas eu sinto tanta falta do Twitter, porque eu percebi que o Twitter, assim, é onde eu descarrego minha raiva, todas aquelas coisas que todo mundo já sabe, e as pessoas interagem, tudo. Que esse último silence que eu tomei, fiquei umas 12 horas silenciado no Twitter, foi num sábado. E sábado, normalmente, eu sou muito carente no Twitter, porque normalmente eu tô enchendo a cara, quero falar minhas merdas no Twitter e não tinha onde falar. queria uma Aí eu segunda falei, caralho, conta. vou ter que falar no WhatsApp. Vou ter que falar com alguém no... pode ser, é uma ideia. Do jeito que tá andando, né? Assim, daqui a pouco eu vou ser bloqueado por um mês. Para de xingar as pessoas. Começa a inventar formas de ofender que não sejam fáceis de ser denunciadas. Do algoritmo É. pegar. Meu, me pegou, me fez falta, viu? Foi um sábado. Foi como Não, se eu mas o tivesse sem Twitter eu internet. amo. O Twitter eu amo, mas eu amo porque o Twitter é aquela coisa que você pode ser doido sozinho. A gente vai pro Twitter e a gente fala sozinho. E algumas pessoas eventualmente respondem. Pelo menos pra mim é assim. Eu tô lá, eu tô o tempo todo falando um monte de coisa sozinha que tá acontecendo nos meus divertimentos. Tanto é que, ultimamente, tô reclamando um monte, tô falando um monte de gente que eu não gosto e tudo mais. Eu vou lá e apago depois. Porque eu tô falando sozinha, eu não quero. Às vezes eu faço umas puta me empenho todo em explicar as coisas, eu vou lá e apago 10 segundos depois. Porque eu só quero botar pra fora e o Twitter é o lugar. Tipo, eu não tô falando na orelha de ninguém. Se você tá lendo meu Twitter é É, porque você isso. quer, entendeu? Você tá interagindo com o que eu falei, foi você que escolheu. Porque eu tô falando sozinha aqui. Tá ligado?
Exatamente, exatamente. É diferente do Instagram, que você tá falando com as pessoas. Você sabe que tem um público específico ali vendo, né? Não sei explicar como eu me sinto mais. Porque no Instagram também tem a coisa da cara, né? A sua cara ali falando. Tipo. E é É você. verdade. É mais difícil, É a né? sua cara ali falando, e no meio de um mundo ideal, de um mundo de pessoas dançando, felizes, publicando suas receitinhas, publicando suas viagens, né? Indo tomar vacina nos Estados Unidos. E você tá lá, você vai reclamar com a sua cara lá, as pessoas, puta, cara chata da porra. Não que as pessoas não pensem isso de mim no Twitter também, pensam, mas é tipo assim, é o que eu falei. Não tô a minha cara ali. Não tem ninguém me enchendo o saco, porque se nossa, me enrolei toda pra falar aqui. Se eu tô enchendo o saco de alguém é porque a pessoa quer, não tá me seguindo. O que, na verdade, não faz nem sentido, né? É a mesma coisa nas duas redes. Mas no Twitter tá todo mundo de saco cheio, então você se sente acolhido também pra liberar seus sacos cheios, suas indignações, tudo. Não, e é um jeito que, assim, a gente tem as nossas formas de escrever, sabe? Pra quem trabalha escrevendo sabe o que é isso também. E é um jeito de você verbalizar um pouco o que você tá sentindo, porque eu pelo menos, tenho muita dificuldade em levar isso em forma de desabafo, contar uma história que aconteceu pra alguém. Eu sempre saio pela tangente, saio pelo lado do humor, eu não falo ponto. Acho que não tá rolando assim no Twitter, eu acho que dá uma extravasada, sabe? Me ajuda muito, assim. Eu me exponho em todas as frentes. Então. Mentira, não é bem assim. Mas eu tenho, por exemplo, eu não sei, essa sensação de que eu preciso fazer alguma coisa e ao mesmo tempo eu não consigo fazer é a que tá mais me matando. O Twitter, ele mantém, mas eu mantenho o que eu falei. Eu sinto falta de quando eu era criança e não tinha internet, não tinha essa pressão pra. Ser criança, né? Ser criança não tem obrigação, só tem que ir bem nas provas e, enfim, deitar antes das 9. Basicamente era isso, ser criança. Assistir Ratinho com meu pai, assistir novela e deitar antes das 9. Ficar fazendo cartõezinhos no programa lá, que eu não sei nem qual era o nome do programa agora, porque é muito velho. Que eu instalei com os disquetes que meu tio me deu. E era isso. Hoje não. Show do milhão. Jogar o jogo do milhão. Nossa, lembra? Quando o jogo do milhão ainda era jogo, não era. Porque depois virou show, porque não podia chamar jogo. Nossa, sério, aquilo era tudo pra mim. Se eu fechar o olho, eu consigo voltar lá pra casa que eu morava, para o computadorzinho do lado da cama ali. Puta, velho. E aí, eu acho que nem é saudável ficar alimentando esse tipo de sentimento. Primeiro, porque a infância não volta e a vida segue. Não, nostalgia, não é. Nostalgia não é tão legal quanto todo mundo acha. Não vale a pena. Não dá pra viver no passado. Eu acho que mais do que. Tipo, eu tenho um problema que é a melancolia, né? Nem a nostalgia. Que eu começo com a nostalgia e quando eu vejo eu tô no buraco da melancolia, assim, em níveis estratosféricos. Mas enfim, só pra dizer que existe vida fora desse universo, entendeu? E acho que é o que mais falta. Eu brinquei aqui que eu me exponho, porque eu sempre falei da minha vida, sempre dividi as coisas, sempre contei as histórias. Minhas amizades todas vieram da internet desde pequena. Eu tinha, sei lá, 2, 3 amigos de verdade na escola, embora eu me desse bem com muita gente, conhecesse muita gente. Mas amizade mesmo próxima, tive 2, 3 e fui alimentando aí. Mas na internet eu conhecia todo mundo, eu conversava com todo mundo, eu encontrava pessoas que eu nunca vi na vida, mas que tinham interesses iguais e tava lá no blog dividindo as coisas, ou nas comunidades do Orkut. Enfim, só que era como se fosse um mundo virtual e um mundo real, né? E a gente falava muito disso, não, porque no mundo virtual e no mundo real. E hoje o mundo virtual, ele é uma extensão do mundo real, ele não é um mundo paralelo. As pessoas que você encontra aqui são as mesmas que você encontra lá. E aí você não tem esse descanso, você não tem esse lugar para você fugir, esse refúgio. É a sua vida ali, são as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive. Se já deu uma merda, você vai ter que engolir a merda e lidar com ela, porque, enfim, adulto tem que trabalhar, adulto tem que conviver. Então, é tão complexo. Ser criança era bom demais, cara. Eu podia postar no meu blog as cartas que eu escrevia pro Caio. Nossa, e ninguém ia ver. Exceto que ele via, porque alguém da escola mostrava, mas
era muito menos humilhante. Nada deu certo. Nada deu certo. É a vida. Gente, esse episódio A foi... frase é... Você tem alguma coisa pra concluir sobre esse nosso episódio, Francisco? Eu tenho uma frase, assim, não pode encher minha bola que eu vou lá e faço gol contra. Meu Deus do céu! Eu não tenho nenhuma frase de efeito pra hoje, não. Eu acho que eu cheguei num nível que não tem mais. Chega, já comecei com a Nicole Balls. Mas, já que a gente tá falando de... Se você chegou até aqui, primeiro, você é um guerreiro, parabéns. Segundo, Esse episódio foi perdido no WandaVision. aproveita e manda um e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com contando pra gente como está a sua vida, como está o seu dia. Manda um desabafo aí pra gente fazer um episódio lendo os desabafos de vocês de pandemia. Quem sabe? Fica legal. Talvez seja só um programa com mais pessoas reclamando das mesmas coisas que a gente. Ou talvez seja um programa com a gente pedindo desculpa porque vocês têm problemas muito maiores e a gente tá aqui reclamando, olha só. Mas, enfim, eu falei que eu tenho visto muitas coisas e eu queria que a gente puxasse agora o que é. Eu ia falar o Meryl, né? Tô aqui gravando Wanda, eu mesma, a própria Felipa Cruz. Não, a gente vai gravar agora o Amenô, que é aquele momento em que a gente conta as coisas que podem aquecer o seu dia, deixar ele melhor, que amenizam as suas dores. Então, tem Amenô, Francisco? Eu tenho uma série que tá no Netflix que chama Sombra e Ossos, que é muito legal, não conhecia, parece que é baseada no universo literário. Eu achei muito foda. As atuações são muito bacanas, os personagens são muito cativantes. A história é muito, assim, um pouquinho batida, tudo, mas diverte, muito gostoso. E eu vou dar outra indicação que... Essa é assim, você tem que estar no o mood, digo, teu sábado, 3 horinhas, faz uma pipoca, derrete uma manteiga. Se você morar com alguém, se você tiver um crush, chama pra assistir, porque é um filme que você pode ver no celular, pode ver comentando o filme com outra pessoa, que é o filme de zumbi do Rob Zombie, que também tá no Netflix, que é o Army of the Dead. É um filme de zumbi de 3 horas. Tá? Você acha impossível um filme de zumbi ter 3 horas? O Zack Snyder conseguiu. Falei Rob Zombie, mas é o Zack Snyder. E assim, eu não sei porque que eu pensei no Rob Zombie, acho que por causa de zombie. Mas assim, ele é divertido, mesma coisa, assim, um elenco que te envolve, que te cativa, assim, você quer ver o que vai acontecer, é tudo muito diverso, tudo muito colorido, tudo muito bonito de assistir, então assim, para um filme de zumbi, ele é divertido. Ah, é um excelente filme? Não. Mas é um filme divertido, é um filme que assim, pro teu sábado, vai que é legal. Olha, E você, eu Ariane? vou falar, eu já falei de Special aqui, né? Que é uma série da Netflix original. Eu falei quando ela lançou lá na primeira temporada, uma série bem rapidinha. A primeira temporada, os episódios são de 10 a 15 minutos, se eu não me engano. 15 minutos os episódios da primeira temporada. Na segunda temporada eu senti que eles eram maiores. E é a história de um garoto homossexual, né, que tem paralisia cerebral. Cerebral, caralho. Desculpa, gente. Cerebral é foda. Paralisia cerebral. Um garoto que tem paralisia cerebral e ele começa a viver a vida dele lá pelos 20 e poucos, já 20 e muitos, na verdade. A perder um pouco da relação tão codependente que ele tem com a mãe dele, até por conta da condição dele, e a enxergar a vida de um jeito diferente. E a primeira temporada é muito fofa, né? A segunda temporada é a temporada final, a série foi descontinuada, e é uma história muito bonitinha. Muito gostosa de ver, muito rápida. Não esperem grandes coisas complexas, mas é assim, de uma delicadeza, sabe? As cenas todas são muito incríveis, né? As descobertas sexuais, os relacionamentos, as amizades, a conversa sobre capacitismo, enfim, é muito legal. Então, Special é uma série que eu recomendo pra vocês. Saiu o restante na Netflix. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu estou um pouco viciada em ver coisas velhas. Eu já falei isso, mas eu vou
repetir. E aí, no meio disso, eu tava revendo o Awkward, que é uma série que eu gostava muito, é uma série da antiga MTV, né? E eu assinei o Paramount Plus pra assistir Handmaid's Tale, tá saindo episódios toda semana. E comecei a ver Californication, assisti Californication inteira, que é uma das minhas séries favoritas, eu vejo 900 vezes eu amo. E eu sei que tem muita coisa problemática pensando no mundo que vivemos hoje, olhando pra trás, mas assim, ela tem um fator emocional que me faz ignorar todas essas problemáticas. Quer dizer, ignorar não, né? A gente olha, a gente enxerga, mas não estraga a experiência. Porque tem muita coisa antiga que tem uns discursos problemáticos, se você só vai ver hoje, você acaba vendo com os olhos de hoje, e você enxerga aquele problema e você não consegue criar um vínculo. Mas como é uma coisa que eu vi que Você fica anacrônico, né? como é uma coisa que tem um vínculo afetivo, hoje, tipo, eu enxergo que aquilo é problemático, mas eu já gosto da série e não tem como desgostar. Não foi uma coisa que estragou pra mim. Então, eu assisti Californication, assisti Awkward, que eu tava falando, né, que eu gosto muito, que é uma série, sim, da MTV, e eu descobri que tinha uma série lá que eu não tinha visto, que era Faking It. Que inclusive é com uma atriz que faz The Bold Type, que tá todo mundo obcecado por The Bold Type, que eu achei chato pra caralho, não consegui nem continuar assistindo. Mas eu gostei de Faking It, que é a história de duas amigas que elas acabam. Um dos meninos populares da escola acaba achando que elas são namoradas. E como elas querem popular, uma delas quer ficar popular, ela aceita, e ela aceita esse engano dele e ela começa a fingir que é namorada da amiga. Porém, o que ela não sabe é que a amiga acaba descobrindo que tem sentimentos por ela de verdade. Então a amiga é bissexual e não sabia. Nenhuma das duas sabia, no caso. Sua cara, esse tipo de E coisa. aí, é aquela coisa da adolescência, que você tá apaixonado pela sua melhor amiga e a sua melhor amiga fica fingindo que é sua namorada, te beijando, te pegando, e você não pode falar nada. E aí o dilema de você gostar dela, descobrir que gosta de menina, e depois ficar confusa, porque, putz, eu gosto de menino também, menino tá... E assim, do mesmo jeito que você não tá entendendo nada que tá acontecendo com você, as pessoas ao redor também não estão entendendo. Então, assim, é uma série que me irritou em alguns momentos, por conta de drama adolescente, porque a gente tá falando de uma série adolescente. E eu tô um pouco chata ultimamente, tipo... porque afinal eu tô velha, não sou mais adolescente, então algumas coisas eu sou mais prática, eu sou tipo assim, ai, foda-se. Ou ai, conversem. Se conversar, resolve. Por que as pessoas não conversam? Mas ao mesmo tempo, eu me diverti bastante assistindo. E é uma série curtinha, tem todas as temporadas lá no Paramount Plus. E Handmaid's Tale eu tô amando, não terminei ainda. Outra coisa que tá passando e que eu acho que vocês têm que ver, eu já falei 900 vezes e vou reiterar aqui, Mythic Quest começou a temporada nova, tá, gente? Vocês que não assistiram a minha indicação anteriormente, assistam agora. E por último, vou fazer meu alto jabá e falar que meu livro está em pré-venda. Chama Sobre Amor e Estrelas e Muita Intensidade. Esse é o segundo livro de uma série de livros da editora Rocco sobre os signos. Então, o primeiro livro tem textos do Daniel Bovolento, da Pan Gonçalves e da Solane Quioro, para os signos de água. O meu livro é o segundo livro, é o livro sobre os signos de fogo. O meu signo é Áries. Então, eu criei uma ariana chamada Clarice, que termina com a namorada e tá meio perdida da vida, não sabe o que fazer, e tenta se encontrar num amor novo, talvez, quem sabe, é meio confuso. E que, inclusive, esse conto não existiria. É a primeira vez que eu publico ficção, tá, gente? Então, sejam gentis. Mas eu queria falar que esse livro não existiria se não tivesse o Francisco, que tá aqui com a gente. Porque ele foi a pessoa pra quem eu ia pedir socorro. Falar, amigo, pelo amor de Deus, lê pra mim, fala pra mim que tá funcionando. Fala pra mim que tá achando. Então, tipo, o Fran me ajudou muito. Fran, minha irmã, a Bruna, são as 3 pessoas que eu fui dividindo enquanto eu fazia, assim, pra lidar com a síndrome de impostor, pra lidar com cabeça de pandemia, pra lidar com todas as questões. Então, além de ser um jabá, é também um agradecimento pro meu amigo Fran. Perfeito, incrível, que eu amo muito. Fran, obrigada. Ô, gente, me manda pix. Manda dinheiro, manda... Não, é sério. E é isso, gente. Comprem o livro porque eu preciso pagar minhas contas. É sobre isso. Temos Dorime? Acho que Dorime, o nosso programa já foi Dorime o programa inteiro. Ai. Até tinha, mas assim, eu não vou fazer hate em cima desse filme, não. Vou deixar quieto. Fala. Vou ver de novo. Fala. É que eu acho que eu entrei com uma expectativa muito grande com a mulher na janela.
E, assim... Eu não vi ninguém Achei falando a bem. Amy Adams tá... A Amy Adams tá sensacional. A Amy Adams tá inacreditavelmente foda. Julianne Moore sensacional. Gary Oldman sensacional. Tudo muito foda. Mas achei... Eu acho que eu entrei em outra vibe, assim. Não me deixou apaixonado como o trailer me deixou, por exemplo. É tipo assim, eu tô assim com Houston. Houston, eu tô vendo a conta gotas, porque é muito boa, mas ao mesmo tempo, tipo, não é tudo isso que eu imaginava, sabe? Só queria Olha, a única coisa que a Mulher na Janela assim, tem impecável é que tem o Wyatt Russell e ele é muito gostoso. Eu vi muita gente falando de A Mulher da Janela, não vi ninguém falando que era incrível, eu vi todo mundo meio que reclamando. Então, acho que você tá confortável nessa sua reclamação. Essa expectativa foi criada pra todos. Mas é isso, gente. Eu acho que sim. Esse foi o episódio dessa semana. Peço perdão por tanto de reclamação que tivemos aqui. Acho que foi mais pra dar pra vocês um parecer de onde estamos, por que não estamos aqui. E ao mesmo tempo falar sobre tudo que tá acontecendo da maneira que a gente achar possível. Agora a gente quer falar sobre coisas felizes e fazer assuntos divertidos. Embora seja muito difícil, né, pensar que o mundo tá acabando e as pessoas estão fazendo dancinha de TikTok. Mas a gente quer fazer o nosso similar à dancinha de TikTok aqui no nosso programa. A gente quer fazer um entretenimento que vai tentar. Vazio e que sirva única e exclusivamente para gerar sorrisos sem motivo algum. Porque não dá, chega de sofrer, basta, muda Brasil. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, aquele beijo e até mais. Tchau.